Programa não recomendado para menores de 10 anos. Vamos lá então, a nossa passagem de hoje é uma passagem extensa. E eu não vou lê-la toda, óbvio, porque é muito grande. É o Salmo 139, algumas traduções 138, que é o Salmo Senhor, Tu me conheces, ou Tu me sondas, né? Tem até uma música linda, nem toca ali, porque eu não sei cantar, nunca cantei essa música, na verdade, nunca passei. Mas acho que é em tom menor, né? Acorde menor, sim. Muito bonita a música. O padre Marcelo Rossi gravou uns anos atrás, né? Que canta esse salmo, né? Senhor, eu sei que Tu me sondas, sei que me conheces, quando eu me deito, quando eu me levanto, né? Antes de eu ser formado. Eu vou ler só alguns versículos aqui para você entender. E por que eu estou lendo esse versículo? Porque hoje eu vou falar de autoconhecimento, certo? A importância de se autoconhecer. Mas o autoconhecimento, dizia Santa Catarina de Sena, doutora da igreja, na verdade Deus disse a ela no livro Diálogo, está escrito, que o autoconhecimento que liberta, que é bom, que é verdadeiro, é aquele que vem a partir de Deus, a partir da oração. Porque só Deus nos conhece verdadeiramente por inteiro, porque Ele nos criou. Deus criou você, filho amado, filha querida. Deus criou cada fibra ignorável do seu ser, diz aqui o Salmo 139 em algumas traduções. Deus criou o que você é, Ele sabe quem você é, Ele se preocupa com você. Ele se preocupa com você, Ele conhece o seu coração, o seu temperamento. Então Deus te conhece. E o autoconhecimento verdadeiro, como dizia Santa Catarina, é aquele que nós recebemos de Deus a partir da oração, porque só Deus nos revela a nós mesmos. E esse salmo ele revela com maestria como Deus nos conhece em todas as circunstâncias. Olha só, a partir do versículo 11: se eu digo que ao menos a escuridão venha me esconda, e que a luz se faça à noite ao meu redor, nem as trevas são escuras para ti, e a noite é clara como o dia. Foste tu que criastes minhas entranhas. Ouve isso aqui. Foste tu que criastes minhas entranhas, e me teceste no seio de minha mãe. Eu te louvo, porque me fizeste maravilhoso. São admiráveis as tuas obras. Tu me conheces por inteiro. Olha isso aqui, gente. Versículo 14. 13, aliás. Tu me conheces por inteiro. Não te eram ocultos os meus ossos, quando eu estava sendo formado em segredo e era tecido nas profundezas da terra. Ainda embrião, versículo 16, teus olhos me viram, e tudo estava escrito no teu livro. Meus dias estavam marcados antes que chegassem o primeiro. Eu li aqui do versículo 11 ao versículo 17, aliás. E esse salmo é belíssimo, tem muito mais aqui nele. E ele diz justamente isso. Tu me conheces por inteiro. Antes de eu ser formado, quando eu era um embrião, o Senhor já me conhecia. O Senhor já me chamava pelo nome. Sabe? Que coisa linda. Deus te conhece demais. E Deus te criou do jeito que você é. Ele não errou ao criar você. Padre, eu queria ter mais 10 centímetros. Padre, eu queria ter o cabelo assim. Padre, eu queria ter o cabelo assado. Eu queria ter essa cor de olho. Eu queria ser de tal forma. Filho, filha, acolhe o que você é. Porque Deus não errou ao te criar. Você é perfeito, perfeita. Você é lindo, linda. O Senhor te criou. Só que ao nos criar, o Senhor nos deu como herança consequências que nós herdamos no nosso pacote genético, né? Eu usei muito essa palavra, esse conceito de pacote genético aqui no meu livro A Libertação da Mente Ansiosa, que é o livro que vai pautar esses dias aqui, que vai pautar o aprofundamento que eu vou conduzir a partir de semana que vem. Vou falar depois, no segundo bloco, mais sobre o aprofundamento. Só que Deus, ao nos criar, Ele nos deu o nosso pacote genético, né? Nós herdamos do pai, da mãe, a altura, a cor dos olhos e também algumas predisposições genéticas para doenças, para aptidões, para virtudes também. Tem pessoas que são fortes, que têm uma genética boa, que herdaram isso do pai e da mãe. Mas nós herdamos também a estrutura mineral da nossa personalidade, que é o temperamento, né? Temperamento é diferente de caráter, que é desenvolvido, recebido, diferente de personalidade, né, que é o todo. O temperamento é uma parte do nosso ser que configura a maneira como nós somos, experienciamos as coisas e reagimos àquilo que nos é oferecido.
Existem os 4 tipos básicos de temperamento. Essa teoria é muito fidedigna, é muito fiel, boa. Foi criada, descoberta e escrita pelo primeiro médico da história, chamado Hipócrates, no século IV a.C. Depois disso, muitas pessoas criaram outro nome, tentaram patentear para ganhar dinheiro em cima, mas ninguém venceu a primeira teoria, que é a de Hipócrates, que é dos 4 temperamentos: colérico, sanguíneo, melancólico, fleumático, né? Você já estudou sobre isso? Olha, se você nunca ouviu falar sobre isso, acabando aqui o programa, você vai no meu canal no YouTube, youtube.com/Padre Adriano Zandoná. Eu fiz uma playlist sobre temperamentos fantástica, você pode conferir lá. Se você nunca ouviu falar, mas o padre vai explicar um pouquinho. E essa questão de temperamento, ela é muito, gente, factível, é palpável. Dá para a gente perceber. Por exemplo, você já percebeu que às vezes tem 3 irmãos, eles perderam a avó morreu. Um dos irmãos vai olhar para o caixão, chorar e lembrar quando ele era criança, que ele ia para a casa da avó, a avó fazia bolo de fubá, bolinho de chuva, e ele tomava café com a avó, ele vai chorar e ficar ali remoendo aquilo. O outro irmão vai olhar e já vai falar: mas compraram as flores para a avó? Compraram o lanche para o povo comer? Porque o povo está no velório, mas precisa comer, né? Que hora que vai ser o enterro? Já pagaram a funerária? É aquele que tem inclinação mais prática, resolvedor de problemas, geralmente o colérico. Não que não sofra, mas ele não está pensando na avó somente. Claro que ele está sofrendo, mas não está chorando, lembrando da avó. Ele está querendo resolver o que tem que ser resolvido, né? Aí tem o terceiro filho que talvez vê a avó ali no caixão e começa a voar. Pensa na avó, aí lembra do jogo do Corinthians, aí do jogo do Corinthians lembra do jacaré na água, aí depois do jacaré na água ele lembra de um vídeo que ele viu de uma cobra gigante comendo uma vaca. Sabe aqueles pensamentos que tem gente que é voado, né? E viaja, aí depois de uns 5 minutos ele volta: a avó morreu, né? Por que os 3 saíram da mesma barriga, são irmãos, têm a mesma mãe, o mesmo pai e agem e reagem diferente? Porque cada um tem um temperamento diferente. Tem filhos que você tem que incentivar, sabe? Aninha, está quente aqui nesse estúdio. Liga o ar-condicionado para o padre conseguir ficar em paz. Eu estou falando com a minha produtora aqui. Mas por que algumas pessoas precisam, filhos, por exemplo, precisam de incentivo, de um empurrão. Precisa ser desafiado. Duvido se passar naquela prova, ele vai lá e passa. Outros, você tem que falar com calma, que é uma manteiga. Outros nasceram ligados no 220. Outros, para morrer, de repente, demora 6 meses, né? Lento. Cada um tem um jeito, porque cada um recebeu de Deus um temperamento. O fleumático é aquela pessoa mais acomodada, mais tranquila, que gosta de estar sempre na zona de conforto, que gosta de não muitas mudanças, sabe? O sanguíneo é aquela pessoa agitada, que esquece das coisas fácil, começa muitas coisas ao mesmo tempo e não termina. Tem os altos e baixos, gosta de aventura, não gosta de planejar, de programar, mas gosta de viver, é sociável, gosta de falar com todo mundo. O melancólico já é aquela pessoa mais minuciosa, detalhista, que traz tudo para dentro, que sente muitas coisas, que remoe com mais facilidade. O colérico já é aquele que eu falei que quer resolver o problema, né? Já é um pouco mais agressivo, mais bravo, mas é líder, tem uma paciência curta e resolve as coisas, e sempre que está à frente, tem uma vontade forte, né? Não se dobra diante da vontade dos outros. São os 4 tipos básicos de temperamento. E por que a gente tem que conhecer isso, gente? Por que a gente tem que conhecer? Para, de fato, lidar bem com a ansiedade. Porque o nosso temperamento, ele pode nos levar, se nós não o conhecermos bem, a nos tornarmos ansiosos em determinadas circunstâncias. Se nós não nos conhecemos o nosso temperamento, conhecemos a estrutura mineral do nosso comportamento, se nós não conhecemos, nós podemos fazer coisas que nós nem sabemos, mas que estão nos violentando, estão nos deixando ansiosos, estão nos deixando, pesados. Por exemplo, o melancólico, quem tem o temperamento melancólico, que é mais de remoer as coisas, ele pode facilmente ficar ansiosa, porque ele é muito detalhista, então ele quer que as coisas sempre aconteçam do jeito que ele planeja,
do jeito que ele pensa. E quando as coisas não saem do jeito que essa pessoa planejou, pensou, ela tende a ficar ansiosa. Ela tende a ficar agitada. Sabe? A prisão aos detalhes pode levar a pessoa à ansiedade. Ou o remoer demais. Ai, por que eu falei isso? Ai, por que aquela pessoa não sorriu para mim? Ai, por que eu fiz isso? Ai, por que eu usei aquela roupa? Ela vai remoendo. Isso pode deixar a pessoa ansiosa, agitada, preocupada. Porque a ansiedade, ela é estartada na nossa mente, ela começa por esse ciclo de pensamento repetitivo, negativo, esse medo, essa preocupação. Então, se o melancólico conhece a sua predisposição natural a agir assim, a reagir assim, a levar tudo para dentro, a ficar remoendo, a ficar pensando naquilo 5 dias, ele já vai rezar mais, pedindo a graça de Deus, nesse sentido, né? Porque a gente conhece o temperamento não para dizer, eu sou assim, nasci assim, vou morrer assim. Não. A gente conhece o temperamento para trabalhar o que a gente pode trabalhar, para melhorar o que a gente pode melhorar, para mortificar o que não é bom e para potencializar aquilo que já é bom. Então ele vai buscar ajuda em Deus para não ficar remoendo, ele vai buscar direção espiritual, ele vai buscar dizer para si mesmo, eu não preciso ser tão detalhista. O bom está bom, não precisa ser ótimo em tudo, né? O colérico, por exemplo, que é o mais realizador, o mais bravo, que faz as coisas, o que tem estupim curto, ele gosta de dominar tudo. E quando as coisas saem do controle dele, ele tende a surtar. Ou quando alguém o desaponta, ele vai entender, eu preciso ser mais manso, preciso ser mais calmo. Então, ele não vai deixar o que é defeito no seu temperamento dominá-lo e levá-lo à ansiedade. Ele vai rezar mais, ele vai estar diante do Santíssimo, ele vai ler a Bíblia, ele vai buscar ajuda, para que ele não estoure com todo mundo, para que ele verdadeiramente se ajude a trazer o melhor de si à tona, e não o pior, sabe? O sanguíneo, o que muitas vezes leva um sanguíneo à ansiedade, é a desorganização, o querer fazer tudo ao mesmo tempo, a falta de disciplina. Muitas vezes, a desorganização e falta de disciplina estão na raiz de distúrbios ansiosos, que a pessoa vai se embolando, fazendo muita coisa ao mesmo tempo, não sabe dizer não, vai se sobrecarregando. O sanguíneo também tem os seus altos e baixos. Uma hora ele está lá em cima, outra hora ele está lá embaixo, né? Se ele se conhece, ele vai se trabalhar, ele vai rezar mais, ele vai ter mais atenção, ele não vai acreditar em tudo que a mente dele está lhe dizendo, ele não vai acreditar em tudo que os pensamentos dele estão lhe dizendo, ele vai se questionar e falar, não, eu estou sentindo isso, mas isso não é verdade, eu não preciso ser assim. O fleumático, que gosta muito de ficar na zona de conforto, tudo programado, na calma, sem muito esforço, sem muita novidade. Quando vir a novidade que tende a deixá-lo ansioso, que desconforta, que tira ele da rotina, da monotonia, ele vai buscar força em Deus, ele vai dizer, não, para mim isso é importante, senão eu acomodo. Para mim é importante vir esse estrondo de coisas para eu fazer, porque senão eu vou acomodar. Então ele vai rezar, ele vai buscar a oração, ele vai buscar em antecipação trabalhar esse defeito do temperamento para trazer novas virtudes à tona e para não deixar o temperamento dele levá-lo à ansiedade, ao gatilho dos pensamentos repetitivos, ansiosos, a preocupação, pensamento catastrófico, né, que estão na matriz da ansiedade, aquele pensamento, vai dar errado, aí eu vou ser mandado embora, meu esposo vai me deixar, sabe? Ele vai se trabalhando, ele já sabe onde é o ponto fraco, ele já sabe qual é o inimigo. Então ele vai buscar ajuda para não deixar aquele ponto fraco o dominar, o prejudicar, o levar à ansiedade excessiva, né? Enfim, a gente precisa se conhecer pela oração, mas também conhecendo os temperamentos, para aí se administrar melhor e não sermos escravos da ansiedade.